Oi galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, A aula de número 13 do sexto ano. Essa nossa aula de hoje a gente vai fazer em dois momentos diferentes, tá? Primeiro a gente vai fazer a correção de alguns itens do exercício, porque lá no portal vai estar o gabarito completo para vocês, tá? O exercício da página 98, que eu deixei selecionado o 21, letra A, e a letra B, e o 23, que eu vou estar fazendo com vocês rapidamente, que é um probleminha. Eu vou ler o problema para vocês que está no livro de vocês e vou resolver, tá? Gente, é importante lembrar que na última aula a gente falou de MMC. MMC é mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum de um ou mais números. Esse mínimo ele tem que ser diferente de zero, ele tem que ser não nulo, né? Então é o menor número comum a dois múltiplos. Então, dentro disso, a gente viu algumas resoluções. Nós vimos uma resolução pelo método do conjunto, Conjunto dos múltiplos, que aí a gente circulou os valores, definiu quem eram os múltiplos, depois pegou o menor deles. Depois, na segunda parte, a gente viu por decomposição em fatores primos, certo? Agora também a gente vai fazer esse exercício relacionado a esse assunto e depois nós vamos falar do máximo divisor comum. Diferente do múltiplo, a gente vai estar falando sobre isso, o máximo ele tem umas particularidades que é dele. Então vamos primeiro fazer a resolução desses exercícios, anotem as dúvidas caso apareça, depois a gente vai ver como é que a gente pode trabalhar isso. Então nós queremos aqui no 21, vou pegar o livro aqui rapidinho, para a gente ler esse exercício, que ele pedia lá para vocês. Então ele diz assim: calcule e escreva em seu caderno o MMC destes números primos. Aqui ele falou para a gente que era só números primos, ok? No exercício 1, todos os números que estão ali são primos. Então, dentro dos números primos, nós vamos fazer esse cálculo do MMC. Então, vamos fazer o cálculo primeiro do MMC de 2, 3 e 5. Então, vamos escrever os múltiplos. Vou escrever aqui, múltiplo de 2. Então, vamos escrever assim, múltiplo de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e por aí vai infinitamente. Vamos escrever o múltiplo de 3. Nós temos aqui 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e infinitamente. E o múltiplo de 5, nós vamos ter aqui 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai infinitamente. Nós vamos ver aqui que no múltiplo de 2, se você quiser duas vezes algum número, que você vai achar que vai ter nos múltiplos deles todos. Então, você percebe que desta maneira você tem um pouco mais de trabalho, Então, eu vou mostrar que além dessa maneira, nós podemos fazer pela decomposição. Como seria a decomposição? Como eu falei para vocês na aula passada, nós colocamos o número 2, o número 3 e 5 e vamos decompor. 2 divide por 2, que vai dar 1, abaixo 3, abaixo 5, 3 por 3, que vai dar 1, abaixo 5, que por 5 vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Multiplicando 2 vezes 3 vezes 5, Lembrando que aqui pra gente, nós já trabalhamos com um pontinho na multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, eu posso falar que o MMC, de 2, 3 e 5 é igual a 30, Se vocês fizerem assim, ou fizer como eu comecei mostrando, também vocês vão encontrar para todos eles. Então, o MMC aqui deu 30. Agora, observe uma coisa. Os números não são primos. Quando eu dividi os números, não apareceu eles próprios aqui para o lado. Então, para fazer o MMC de números primos, basta você fazer a multiplicação dos números. Primeiro, observe se o número é primo. Primeira coisa. Vou observar se o número é primo. 2 e 31 são números primos? São. Nós já vimos que são números primos. Então, para eu encontrar o MMC de 2 e 31, basta fazer a multiplicação de 2 por 31.
2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3, 6. Então, ó, o MMC dele é 62. Então, quando você faz, nesse caso, o exercício número 1, são todos números primos. Então, eu nem preciso fazer por decomposição e nem preciso fazer pelo método do conjunto dos primos, dos múltiplos. Porque quando eu faço primos, números primos, eu já sei que automaticamente basta multiplicar eles. Seja 2 primos, 3, 4, 5, 10 números primos que seja, eu não preciso fazer decomposição e nem encontrar o conjunto de múltiplo. Basta multiplicar entre si. Quando eu faço essa multiplicação entre si, eu já encontro o múltiplo desses números. Ok? Vamos para o exercício 23. Antes de mais nada, alguma dúvida? Se tiver, anotem. Anotem, manda pergunta. Nós temos lá agora um canal de interação. Pode estar perguntando lá, fazendo anotações, observação que for preciso. Se a aula estiver muito rápida, também é importante dar uma indicação ao professor. Está muito rápido, tá? Porque aqui a gente não tem essa noção que vocês não estão juntos. Mas vamos para o exercício 23. O exercício 23 da página 98, eu também vou ler o exercício, vou comentar sobre ele e resolver com vocês. Nesse exercício 23, ele diz assim: numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias. Então vamos anotar aqui, máquina A. Máquina A é igual a 3 dias. Né? Então a máquina A ela é feita a cada 3 dias. Aí ele diz lá, na máquina B, cada 4 dias. Então nós temos máquina B, máquina B, 4 dias. E aí ele diz assim, e a máquina C a cada 6 dias. Então temos mais uma máquina. A máquina C a cada 6 dias. Aí ele diz assim, se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Ele quer saber após quantos dias, isso vai ocorrer. A quantos dias isso vai ocorrer, né? Ou seja, isso o quê? A quantos dias isso o que vai ocorrer? A manutenção das 3 máquinas juntas. Então, como ele quer saber quantos dias que vão se passar, se passou dia 2, foi feita dia 2. No dia 2 ele pegou as 3 e fez a consulta das 3 no dia só. Ele fez a manutenção das 3. Então, após quantos dias isso vai acontecer? Já que se fez tudo no dia 2, a máquina A vai ser no dia 5, a máquina B vai ser no dia 6, a máquina C vai ser no dia 12. Então eu preciso saber quando é que isso vai ocorrer nas 3 novamente. Então para isso eu vou fazer o MMC do número 3, 4 e 6. Então vamos lá pela decomposição. 3, 4 e 6 vamos decompor por 2. 3, 2, 3. Por 2 novamente. 3, 1, 3. Por 3 vai dar 1, 1 e 1. Então, multiplicando, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai ser após 12 dias, né? Então, após quantos dias isso vai ocorrer? Após 12 dias vai ocorrer a nova manutenção com as 3 máquinas juntas, até porque cada uma delas tem dias diferentes para se fazer isso, né? Então aqui nós temos uma ideia de como o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ajudou a gente a resolver esse probleminha. Tá claro isso para vocês? Anotem aí, bons estudos, tentem fazer os outros exercícios, gabarito completo vai estar lá para vocês, né? Nos próximos dias, tá? Agora a nossa aula vai para o assunto de máximo divisor comum, tá? Eu coloquei aqui o que é máximo divisor comum, né? Quando é que eu tenho máximo divisor comum? O seu livro traz essa definição. Máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais, né, que já estamos falando dos números naturais, é o maior dos seus divisores. Maior dos seus divisores comuns, que não sejam simultâneos e nulos. Gente, como assim, professor? Nós vamos falar disso. Mas antes de falar desse máximo divisor comum, eu quero que vocês lembrem uma diferença entre máximo divisor e múltiplo, né? Mínimo múltiplo comum. O conjunto de divisores,
né? Eles são finitos, porque o menor deles vai ser 1 e o maior deles vai ser o próprio número. Já os múltiplos, eles não. Os múltiplos, eles são infinitos. O conjunto dos múltiplos é um conjunto de números infinitos. Então, nesse caso, eu vou escrever aqui para vocês algum desses conjuntos. Vamos só para a gente relembrar aqui o divisor de alguns números, tá? Vocês viram os divisores com a professora Nelise, né? Divisor de número. E agora a gente vai falar do máximo deles, tá? Então vamos aqui, vamos escrever o conjunto do divisor. Vamos escrever divisor do número 4, né? E vamos escrever o divisor do número 8. Então vamos lá. 4, divisor de 4, nós começamos com 1, porque 4 dividido por 1 é 4. 4, divisor de 4 também é 2, porque 2 divide todos os números pares e 4 é par. 3 não divide 4 e 4 divide por 4. Então, ó, o menor deles aqui no caso é 1 e o maior deles é o próprio número. Divisor de 8, vamos escrever aqui. Eu vou ter 1, eu tenho 2, eu tenho 4 e o 8. Né? Então, eu tenho divisor de 1, 2, 4 e 8 são divisores de 8. Menor é 1 e o maior deles é o próprio número. Então, esse conjunto é um conjunto finito. Mas nós estamos falando de máximo divisor. Então, o MDC é a representação da palavra máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Né? Então, nosso MDC. Então, vamos procurar o MDC, que é o máximo divisor comum do número 4 e do número 8. Então, vamos lá. Como é que eu encontro esse máximo divisor comum? Primeiro, vamos observar os nossos divisores. Todos que eu tenho lá. O que é divisor comum? Que tem nos dois. Eu tenho o 1, eu tenho o 2 e eu tenho o 4. Né? 1, 2 e 4. Ele diz que o máximo divisor comum é o maior deles. Né? No caso, que não sejam, são simultâneos e que não sejam nulos. Né? Então, é o maior deles, diferente do mínimo. Então, aqui no máximo é o maior dos seus divisores comum. Então, o que é comum? Tem 1 e 1, tem 2 e 2, tem 4 e 4. Desses três divisores, o maior dele é o 4. Então, o máximo divisor comum de 4 e 8 é o 4. Tá? Então, aqui eu tenho o máximo divisor comum de 4 e 8. Tudo bem até aí, gente? Eu posso estar usando essa condição para encontrar máximo divisores. E aí eu preciso também entender que, além dessa maneira, eu posso encontrar os divisores separadamente através da decomposição. Vamos pegar aqui o 4. Vamos decompor em fatores primos. 4 divide por 2, vai dar 2. 2 divide por 2, vai dar 1. Pego o 8. 8 divide por 2, vai dar 4. 4 divide por 2, vai dar 2. 2 divide por 2, vai dar 1. Vamos observar aqui, o que eu tenho? Aqui tenho lá, vamos pegar aqui, eu tenho o 2, eu tenho 2, eu tenho 2 e eu tenho 2. Ah, tem um 2 a mais, não interessa, tem que ter a mesma quantidade nos dois lados. Então, nesse caso, eu quero o máximo divisor de 4 e 8, que nada mais é que 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4. Tá? Vamos para um outro exemplo? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vou apagar aqui, né, já o nosso assunto. Então, vamos falar aqui sobre esse máximo divisor comum de outros valores. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui para a gente. Vamos encontrar o máximo divisor de 60 e 90. Então, eu quero o MDC do número 60 e do número 90. Então, por decomposição, tá, gente? 60. Vamos decompor 60. 60 divide por 2, que vai dar 30. Lembrando que sempre aqui do ladinho nós vamos ter o quê? Números primos. 30 é par, divide por 2, que vai dar 15. 15 a soma vai dar 3, que depois dá 6, divide por 3, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Vamos fazer a mesma coisa com o 90. Vamos decompor. 90 divide por 2, vai dar 45. 45, 4 mais 5 é 9, divide por 3, que vai dar 15. 15, 1 mais 5 também dá 6, divide por 3, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Vamos observar aqui o que nós temos nos dois. Eu tenho aqui 2 aqui e tenho 2 aqui, então eu vou escrever duas vezes.
Aí eu vou observar, tem 2 aqui, mas não tem aqui. Eu tenho um 3 aqui, eu tenho um 3 aqui. Então, 2 vezes 3. E aí eu vou ter o 5 e vou ter o 5. Então, eu vou ter isso aqui. Então, quem é o meu máximo divisor é a multiplicação desses números que apareceram aqui para mim, comum nos dois. Está nos dois, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ah, professor, mas tem um 3 sobrando aqui, um 2 também. Mas se está sobrando é porque não tem comum, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o nosso máximo divisor aqui é 30, tá? Essa é a forma de vocês fazerem pelo método da decomposição. Mas existe também lá no livro de vocês o método de Euclides, tá? O método de Euclides, nós vamos fazer esse exemplo bem rapidinho para vocês entenderem, tá? O método de Euclides está na página de número 100. Depois vocês vão olhar lá com calma, o professor vai mostrar e vocês fazem lá com calma. Eu vou fazer com esses mesmos logaritmos, tá? Com o mesmo número. Eu vou fazer com 90 por 60 e 90. Então, isso aqui é o método de Euclides. Como é que Euclides definiu fazer esse método, né? Euclides, ele cria uma situação para ele poder fazer essa divisão. E para isso, nós vamos fazer assim, eu quero o MDC de 60 e 90, usando o método de Euclides. Então, eu vou fazer primeiro um jogo da velha aqui, tá, gente? Vamos fazer um jogo da velha somente com 2 risquinhos. Vamos fazer assim. Essa primeira parte, Euclides disse assim, ó, nessa primeira parte eu não vou escrever nada. Já na parte do meio, eu vou colocar os 2 valores maiores que eu tenho. Então, primeiro, na primeira casa eu coloco o maior número, 90. Na segunda casa, o menor número, que é o 60. E a partir daqui, eu vou usar a divisão. Eu vou fazer aqui do ladinho para vocês verem, tá? E embaixo, eu vou colocar os quocientes, tá? E lá em cima são o resto. Então, aqui em cima é resto da divisão e aqui embaixo é quociente. Então, ó, eu vou fazer aqui, vou pegar 90 e dividir por 60. Vai dar 1, 60 vezes 1 dá 60, para 90, né? Sobram 30. 30 não dá para dividir por 60, então eu vou colocar, ó, o 30 é resto, né? Ou, perdão, eu fiz o contrário. Embaixo é o resto, em cima é quociente. Aqui é resto e aqui quociente. Então, o meu quociente é 1. Então, vai o 1 lá em cima e vem o 30 aqui embaixo. Feito isso, vou continuar meu jogo da velha, porque só vou parar quando o meu resto for 0. Então, eu vou pegar o 30 e vou colocar do lado do 60. Agora, eu vou dividir o 60 por 30. 60 divide por 30, né? Vai ser 2. 2 vezes 30 dá 60, 60 menos 60, restam 0. Então, 60 por 30 vai dar 2. Quociente 2, resto 0. Perceberam que aqui embaixo deu resto 0? Então, acabou a minha situação, acabou a minha conta. Então, nesse caso, meu máximo divisor é o último número que está no meio. Nesse caso, meu último número no meio é o número 30. Então, o máximo divisor é 30. Vocês podem fazer isso com 2, com 3, com mais logaritmo. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês, de 26 e 12, usando o método de Euclides, tá? Bem rapidinho, para a gente estar encerrando a nossa aula de hoje. Então, vamos fazer um MDC bem rapidinho de 26 e 12, né? Eu disse. MDC, máximo divisor comum, de 26 e 12. Usando o método de Euclides. Então, primeiro, eu vou pegar lá, jogo da velha, né? Fizemos jogo da velha. Primeiro quadrinho não escrevo nada. No segundo, eu escrevo 26. E depois, de baixo 26, do ladinho eu coloco 12. Então, eu vou pegar 26 e vou dividir por 12. Então, olha só. 26 por 12 vai dar 3. 3 vai passar, vai dar 2. 2 vezes 12, 24. Então, 24 sobram 2. Então, o 2 é resto, vem para cá. Esse resto vem aqui embaixo. E o quociente 2 vai lá em cima. Então, aqui em cima, o 2, tá? Para entender melhor. Aí eu vou pegar agora, do lado do 12, eu vou escrever o 2, né? Porque o 2 do resto é o que vai ali do lado. E eu vou pegar o 12 e vou dividi-lo por 2. 12 por 2 vai dar 6. 2 vezes 6, 12. Para 12 nada.
Então, agora eu tenho resto 0, né? Quociente 6. Terminou minha divisão, então não tem nenhum número para colocar aqui do lado do 2. Então, o meu máximo divisor aqui é o 2. 26 e 2, o maior divisor é o 2. É sempre o último número que está na coluna do meio, tá? Nesse caso foi o 2. Professor, e se fosse com 3, dava para fazer? Dava. Você ia fazer os dois maiores e depois o resultado você ia fazer com o menor, tá bom? Fica aqui para vocês, gente. Então, nós vamos terminar nossa aula aqui, lembrando a nossa tarefa, página 101, exercício 26, letra A, E e F, número 27, 28 e 31 da página 101. Na página 102, exercício 33, 34 e 36. Resolver no caderno, colocando a data e resolução completa, tá? Bons estudos para todos e até a próxima.